Opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? Beleza? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a um vídeo aí do Filosofia, este humilde canalzinho do YouTube. Eu tô reativando aí o canal, né? Tentar fazer ele crescer aí pelo menos mais um pouco, porque a gente tá num ano crucial, um ano em que a gente vai decidir aí mais uma vez os rumos e o futuro do nosso país. Então a gente está aqui para conversar, né, sobre política, para falar sobre essas questões, porque afinal de contas somos todos seres políticos, né? E assim, a ideia é lançar um vídeo por semana de novo, fazer igual estava no começo, né, e reativar aqui diretamente do bunker toda terça-feira. E a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante, né? E ao mesmo tempo bem assustador, que é o seguinte: existe uma ala política que trabalha todos os dias contra você. É sempre bom você lembrar disso. Não às escondidas, né? Mas à luz do dia, com microfone, com mandato, com voto registrado em ata, né? E enquanto você estava no trabalho hoje, assim como eu estava também, alguém lutou contra a redução da sua jornada, né? Enquanto você pagava suas contas, alguém articulava para enfraquecer a fiscalização e a legislação trabalhista, né? O que a gente está vivendo no Brasil é um perigo em potencial de um projeto da pinochetização da nossa economia, né? E qual que é a ideia? No Chile, após o golpe militar de 1973, foi imposto um modelo neoliberal na qual os direitos trabalhistas foram varridos, o que acontece hoje na Argentina, né? Você tem um Congresso Nacional que está comprometido com o grande capital. Na verdade, quando falam do mercado, esse mercado, na real, ele tem nome, ele tem sobrenome, e ele financia esses projetos, ele banca a candidatura, né? De deputados que formam uma bancada que vão blindar os interesses desse grande mercado, dessa meia dúzia de bilionários. É uma articulação perversa que a gente tem entre poder e dinheiro. Qual que é a grande questão? São duas coisas distintas, mas o dinheiro, ele financia o poder. E o grande capital, os bilionários, a Faria Lima, né, esses caras, o que eles querem? Eles querem consolidar um projeto tal qual o projeto da ditadura militar chilena, que foi acabar com todos os direitos trabalhistas, tal qual o projeto de Milei na Argentina agora, né? E tem um grupo que está trabalhando para isso. Então, assim, enquanto você pagava suas contas, alguém articulava para enfraquecer essa fiscalização trabalhista e a legislação trabalhista. Enquanto você torcia para chegar na aposentadoria, alguém empurrava essa data para frente. E esses caras estão sendo financiados pelo grande capital, né? É assim, não é conspiração, sabe? É agenda, é projeto, é financiamento, entende? E, assim, o neoliberalismo não é só uma teoria econômica, é uma prática política, onde é cada vez menos direitos para quem trabalha e cada vez mais lucro para quem detém o capital, né? Então, o que é importante a gente pensar? É uma terceirização que precariza sem proteger os direitos da classe trabalhadora, é uma reforma trabalhista que flexibilizou direitos sem flexibilizar salários, né? A gente está com risco de sofrer uma reforma da Previdência caso você tenha um governo que se comprometa exclusivamente com o grande capital, que, aliás, a Faria Lima, a burguesia brasileira, os detentores do capital, os detentores do poder, já escolheram um lado no processo eleitoral de outubro, né? E para eles, esse processo de pinochetização da economia, esse projeto neoliberal, ele está em jogo. Então, o que é importante a gente entender? Já existe a promessa de uma reforma trabalhista, trabalhista também, mas de uma reforma da Previdência, caso você tenha aí o retorno de um governo de direita ou de extrema direita, né, que é comprometido com o grande capital. E essa reforma previdenciária, essa reforma da Previdência que está sendo prometida ao grande capital pela direita e pela extrema direita, ela vai fazer com que o aumento do salário mínimo, aliás, com que a correção da aposentadoria ela seja desvinculada do aumento do salário mínimo. Então você vai ter um futuro
com um monte de gente velha, pobre, tendo que voltar a morar com os filhos, porque não vai ter dinheiro nem para comprar remédio. Esse é um projeto, né? Isso é o neoliberalismo na prática, não é só uma teoria. É um projeto que está sendo colocado aí, que está sendo imposto pelos detentores do grande capital, né? E aí, qual a grande questão? Essa pinochetização, esse modelo argentino, essa reforma da Previdência que os caras estão querendo fazer, essas reformas trabalhistas que os caras estão querendo fazer, são os mesmos políticos, os mesmos deputados que defendem a escala 6x1, mas ao mesmo tempo eles trabalham só 3 dias por semana, quer dizer, trabalham 3 dias por semana, terça, quarta e quinta, quando comparecem às sessões, entendeu? Então essa gente que está lutando contra o seu futuro. E é o que é importante a gente pensar. O mercado, entre aspas, ele não é culpado, tá? Por quê? Porque foi uma escolha política de pessoas com nome e sobrenome e detentores do poder, detentores do grande capital, financiados, melhor dizendo, pelo grande capital, né? E assim, o trabalhador que não entende de política, ele não está livre dela, ele só está mais vulnerável a ela, né? E se a gente acaba não se envolvendo, não indo atrás, não lendo os projetos de lei e não votando direito, a gente paga um preço por isso, né? Então a gente tem que ter uma cultura de democracia para aprender a votar em ideias e propostas que garantam nossos direitos, que mantenham nossos direitos e não que acabem com eles, né? Porque esse processo que se estabelece na Argentina já havia se estabelecido no Chile na década de 70, por isso que a gente chama de pinochetização, porque foi após o golpe militar, né, que derrubou Salvador Allende em 1973. Então a gente está aqui hoje, nesses poucos minutos, só para trocar uma ideia a respeito disso e entender, né, que neoliberalismo ele não é apenas uma teoria, é uma agenda, é um projeto de gente que detém o capital, de gente que financia o poder político, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer em outubro com o nosso voto, porque a única maneira ainda da gente intervir nesse processo, né, é pela democracia. E a democracia, ela não é o melhor dos sistemas, mas é o menos pior até agora, porque ou é isso ou é uma ditadura, né? E lembre-se que a nossa democracia, ela não é uma democracia participativa, é uma democracia representativa. Então, em via de regra, o poder legislativo, quem está no poder legislativo, os deputados que estão lá em Brasília, eles representam, de fato, boa parte das ideias da população. E a gente tem que aprender a votar em ideia e proposta, e não apenas em personagem. Não é porque o cara vai fazer um vídeo viralizando no TikTok, atacando mulher, sei lá, mulher trans em banheiro, falando que vai ter banheiro unissex, disseminando o pânico moral, né? Um sujeito como esse não merece o voto só pela disseminação do pânico moral. A gente tem que tomar cuidado, ver quem é que está financiando essas campanhas, ler os projetos de lei, se engajar politicamente e aprender, né, de fato, a votar em quem defenda e quem mantenha nossos direitos. Direitos trabalhistas que vêm desde a década de 30, com Getúlio Vargas. A gente não tem noção do que é um Brasil antes da CLT, antes da consolidação das leis trabalhistas. A CLT, na verdade, era de 1943, né? Mas a questão das 8 horas diárias, o descanso semanal remunerado, o direito a 15 dias de férias, tudo isso foi conquistado, né, após a ascensão de Getúlio Vargas na década de 30. Na real, o Vargas, quando ele vem em 1930 e permanece até 1945, nessa primeira fase, de 1930 a 1934, no chamado governo provisório, é quando você tem a aprovação desses direitos trabalhistas, né? Lembrando que o Vargas ele vem para derrubar uma oligarquia, que é a oligarquia cafeeira, que é a República do Café com Leite, né? A alternância do poder entre São Paulo e Minas Gerais. Mas quando o Getúlio Vargas vem, para onde que essa oligarquia ela vai migrar? Ela vai migrar para a mídia e ela vai migrar para as universidades, para os centros de produção de conhecimento, que é o que o professor Gessé Souza fala no seu livro A Elite do Atraso. E vai formar a mentalidade do povo, jogando o povo contra o povo, colocando no pobre a culpa pela própria pobreza, entendeu? Então, assim, isso ajuda depois a alimentar discursos como a meritocracia,
né, onde você esquece da importância do estado de bem-estar social no combate às desigualdades, da importância do Estado e das políticas públicas para que você não tenha esse abismo social entre as classes. Então, tudo isso é importante a gente se engajar, tudo isso é importante da gente se apropriar, entender de fato, para saber o que a gente pode fazer aí em outubro com o nosso voto. Beleza? Terça-feira que vem tem mais um vídeo aí do Filosoféia. Sigam lá o Filosoféia também lá no Spotify, o nosso humilde pobrecast, o Filosoféia também tá lá no Spotify, beleza? Um abraço, até terça que vem. Tchau, tchau.